muito feliz, muito honrada em participar desse encontro tão especial. E nós estamos num momento incrível da nossa vida, né? Uma mudança que foi colocada de maneira abrupta, mas que nós estamos aqui nos adaptando. Muito feliz por fazer parte desse momento. Nós estamos reunindo todo o Brasil online, a partir de casa. Nós estamos, então, levando a melhor informação possível a todas as pessoas. E para mim é uma honra. Olá pessoal, boa noite. Hoje vai ter uma conferência de como ativar seu metabolismo e aumentar sua imunidade. E eu resolvi transmitir para quem quiser assistir também. 17 anos utilizando todos os produtos da Herbalife pela sua boa nutrição e fazendo o trabalho da Herbalife em carreira paralela com a minha, em tempo parcial. E hoje nós estamos aqui para atestar realmente a eficiência e a proposta, a filosofia da Herbalife de transformar esse num mundo melhor, mais saudável, mais feliz. Para mim é uma grande alegria, porque o nosso momento pede reflexão, pede paciência, mas pede principalmente foco. Foco em fortalecer a imunidade, foco no controle de peso e foco em praticidade. Aqui em casa nós utilizamos todos os produtos da Herbalife aos 17 anos. Sou eu, meus 2 filhos e minha mãe, que hoje aos 79 anos tem uma saúde maravilhosa. Então esse é o ponto principal. E a Herbalife honrando o seu compromisso de jogar todos os esforços possíveis para levar até os nossos clientes, os nossos amigos e familiares, que há de melhor em nutrição. E hoje nós estamos reunidos num momento único, maravilhoso. Graças a essa força da empresa, ao compromisso de toda a liderança e da corporação, é possível chegar à minha casa, mas também à casa de todos vocês. Então, hoje nós temos um palestrante muito especial e que tem transformado vidas ao longo desse tempo inteiro. Ele tem mais de 20 anos trabalhando e ensinando, inspirando e ajudando as pessoas a viver de maneira mais saudável, mais feliz, através da filosofia Herbalife. Então, deixe-me apresentar o nosso palestrante de hoje. Para mim é uma honra, porque eu admiro demais pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua doação em estar sempre servindo. O nosso palestrante de hoje é esposo da Juliana, ele é pai de 5 filhos, foi pesquisador e educador na área de ciências biológicas, é autor de livros de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia, ele é mentor do estilo de vida ativo e saudável, desenvolvimento pessoal e liderança. É um palestrante nacional e internacional reconhecido, consultor de bem-estar da Herbalife Nutrition há 24 anos, membro da equipe internacional de presidentes executivos. Então, para mim é uma grande honra e quero que vocês todos se preparem, caderno, caneta na mão, se acomodem, desliguem todas as distrações, porque é a hora de aprender e colocar em prática os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Davi Menezes. Espetáculo de introdução. Muito obrigado pelas suas palavras e o seu carinho, Mardélia. Boa noite a todos, amigos. Que maravilha, que bênção essa tecnologia que permite que a gente esteja mais conectado do que nunca. Hoje nós inauguramos um novo programa chamado Hora Saudável. E a gente escolheu esse tema, como ativar o seu metabolismo durante a quarentena. Como a Mardélia falou, nosso foco está em reforço imunológico, controle de peso e praticidade, conveniência e economia. É disso que se trata a apresentação que vocês vão assistir hoje. A Herbalife sempre solicita que antes de nós desenvolvermos esse tipo de conteúdo, a gente faça esta comunicação. As opiniões e conceitos aqui relatados são baseados em meus estudos e experiências pessoais, bem como fundamentado na literatura oficial da empresa. Nossa empresa apoia e recomenda que antes de iniciar uma dieta, seja consultado um médico ou nutricionista, e antes de iniciar um programa de exercício, seja consultado um educador físico. Finalmente, todas as informações apresentadas doravante terão sua fonte citada para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Tendo dito, vamos começar. O que é que nós preparamos para esta noite? O que você vai aprender hoje? Você vai aprender o que é o metabolismo, o que são e de onde vêm as calorias, como funciona o gasto energético do corpo humano, o que é termogênese alimentar, qual a importância das proteínas, como aumentar a sua taxa de metabolismo basal, a importância dos exercícios físicos, como usar alguns ativadores metabólicos naturais, a importância do sono
e muito mais. Então, para a gente começar, nada melhor do que definir o que é o metabolismo. Neste ambiente onde nós estamos aqui conectados, tá? O país inteiro, inclusive outros países estão conosco, com certeza tem um público muito heterogêneo. E grande parte do público não tem formação na área científica nem na área de saúde. Então, todos são muito bem-vindos e vamos dar o nosso melhor em termos didáticos para que vocês fiquem não apenas mais informados, mais confiantes, mas também inspirados para entrar em ação. Então, depois de muitos estudos, eu estudo biologia humana há mais de 30 anos, a gente consegue fazer algumas sínteses. E a minha síntese para explicar o que é o metabolismo para vocês é exatamente o que está escrito nessa tela. Processo pelo qual o corpo transforma alimentos e nutrientes ingeridos, liberando a sua energia, que são as calorias, e determina como o organismo de cada indivíduo vai utilizar estas calorias liberadas para garantir seus processos vitais. Agora vamos entender o que são as calorias. Eu adoro esta primeira imagem que vai aparecer aqui. São pequenos insetos safados e inescrupulosos que vivem no nosso guarda-roupa e que durante a noite têm o hábito de costurar e apertar as nossas roupas. Há mais de 10 anos que eu vi essa brincadeira e que eu gosto muito de usar nesse contexto. Mas agora vamos falando sério. O que são as calorias? Caloria é um termo que indica a quantidade de energia fornecida por um alimento de acordo com a composição deste alimento em macronutrientes. Quando a gente fala em macronutrientes, nós estamos falando de carboidratos, estamos falando de proteínas, estamos falando de gorduras. E quanto maior for a concentração, por exemplo, de gorduras, maior vai ser a caloria presente nesse alimento. Então, de onde é que vêm as calorias? Nós temos aqui agora, nesse momento, 4 fontes de calorias na alimentação humana. O carboidrato, quando a gente analisa no calorímetro, por grama, ele fornece 4 calorias. A proteína, pela mesma unidade de massa, fornece também 4 calorias. A gordura fornece mais do que o dobro que tem de calorias na proteína e no carboidrato, 9 calorias. Isso também explica por que ao longo do processo evolutivo, nós elegemos a gordura como reserva de energia no nosso corpo. Então, sempre que você se excede em ingestão de calorias, você vai converter isso em gordura e armazenar. E, por fim, para não passar sem mencioná-lo, o álcool, que para algumas pessoas funciona até como nutriente pelo contato diário. Mas, brincadeira à parte, o álcool tem quase a caloria da gordura, pessoal. Então, nós estamos falando aqui de 7 calorias por grama. Então, quando vocês pensarem em macronutrientes, uma das características que é comum aos macronutrientes são as calorias. Os micronutrientes, vitaminas e minerais, eles também têm em comum o fato de não fornecer calorias. Agora, para a gente aplicar esse conceito, vamos calcular as calorias que tem nas porções dos nossos shakes. Então, eu elegi aqui 2 sabores, bem conhecidos dos nossos clientes e consultores: o chocolate e o coco. Então, nós vamos agora para o rótulo, e no rótulo a gente vê que tem 7,7 gramas de carboidrato no chocolate, 11 gramas de proteína e 1,6 gramas de gordura. Quando a gente multiplica isso pelos valores que eu mostrei anteriormente, ou seja, 7,7 vezes 4, 11 vezes 4 e 1,6 vezes 9, nós chegamos a esse valor exato de 89,2 calorias por porção do chocolate. Já o coco, ele tem um pouquinho mais de calorias. Ele tem 9,9 gramas de carboidrato, 10 gramas de proteína e 1,9 de gordura. Então, a gente já consegue imaginar que vai dar um pouco mais no final. Multiplicando aí pelos seus valores, carboidrato por 4, proteína por 4, gordura por 9, nós vamos ter 96,7. Se vocês tiverem a curiosidade de pegar o rótulo dos 2 shakes, vocês vão ver arredondado. Vão ver que a porção do shake de chocolate está lá escrito 90 calorias, ao invés de 89,2, e vão ver que no shake de coco está lá 97.
Então, vocês já estão vendo que é um produto que tem alto teor nutricional, mas tem baixo valor calórico. Então, a gente tem que ter cuidado com o que nós vamos misturar. Se vai ser o leite semidesnatado, se vai ser o Nutrev ou outro líquido com o qual você pode fazer o seu shake. Dentro dessa sequência de raciocínio, eu queria expandir um pouco mais e já trazer alguns conceitos aqui que tem a ver com calorias. Eu acredito que vocês conheçam essas fontes de alimentos que são muito consumidos por grande parte da população e que aqui nós estamos falando de calorias vazias. O que vem a ser um alimento com calorias vazias? É aquele alimento que tem muita caloria e pouco ou nenhuma nutrição. Então, vocês já estão vendo aqui pela ilustração as diversas opções que existem que, infelizmente, são consumidos desde a infância. Isso traz problemas para o metabolismo e, com a evolução do desenvolvimento humano, se isso não for reeducado, pode trazer sérias consequências para a saúde. No extremo oposto, nós temos a densidade nutricional. O que nós estamos falando de densidade nutricional? A imagem que vocês estão vendo nesse slide já ilustra alimentos que têm elevada densidade nutricional e baixa densidade energética, baixa densidade calórica. Tecnicamente falando, os alimentos de alta densidade nutricional são quais? Aqueles que possuem elevada quantidade de nutrientes em relação ao seu valor energético, ou seja, promovem a maior ingestão de aminoácidos, vitaminas, minerais, fibras, ômega 3 e outros nutrientes essenciais por cada caloria ingerida. Então, basicamente, nós sempre falamos da importância de você ter uma alimentação colorida e balanceada, de alta densidade nutricional, mas também tem essa característica aplicada ao nosso produto carro-chefe, que é o nosso shake, que tem elevada densidade nutricional e baixa caloria. Aqui só para ilustrar e vocês enriquecerem o seu conhecimento. Agora vamos falar sobre para onde vai essa energia que nós ingerimos. Então, nós já definimos que no alimento nós temos as calorias presentes nos macronutrientes, carboidrato, proteínas e gorduras. Agora, depois que isso entra no nosso corpo, para onde é que vai a energia? Então, o gasto energético do corpo humano ele está dividido em 3 grandes áreas, de acordo com esse tratado de fisiologia do exercício. Termogênese alimentar representa 10% do gasto calórico, que é a digestão, absorção, metabolismo dos nutrientes e armazenamento. Tudo que acontece com a comida chama-se termogênese alimentar. Segunda área, atividade física, representa de 15% a 30% do gasto energético do corpo humano. É a energia gasta durante as atividades físicas, incluindo os exercícios. E, finalmente, a taxa de metabolismo basal, ou simplesmente metabolismo basal, representa 60% a 75% do gasto energético do corpo humano. Que vem a ser o quê? A energia gasta durante os processos corpóreos vitais, incluindo a nossa manutenção de temperatura constante, tudo isso está dentro do metabolismo basal, sem envolver movimento muscular esquelético, sem envolver movimento de ossos ligados a músculos, como se você estivesse em repouso durante 24 horas e você medisse a quantidade de energia que o corpo gasta. Então, são essas 3 grandes áreas para onde é que vai a energia do que nós comemos. Aqui num gráfico nós temos isso de maneira bem ilustrada. Estamos vendo aqui o metabolismo basal como a principal fatia da pizza. Estamos vendo a atividade física e estamos vendo a ação dinâmica específica, ou ADE, que é outro nome que fala a mesma coisa que termogênese alimentar. Então, a pergunta que fica aqui nesse momento, muito oportuna, é qual deve ser o nosso foco se eu quero ativar o meu metabolismo para melhorar a minha composição corporal, ter mais saúde e longevidade? Evidentemente, o foco tem que estar no metabolismo basal. Muitas pessoas acham que é o exercício físico a principal fonte o principal destino de gasto calórico e energético no corpo humano. Mas não, é o metabolismo basal. O exercício tem um efeito sobre o metabolismo basal. Ele pode aumentar o metabolismo basal e vocês vão entender isso na aula de hoje. Agora vamos falar da rainha do metabolismo, a central do metabolismo celular. É uma organela que nós temos em praticamente todas as células do nosso corpo, com algumas exceções,
chamada mitocôndria. Acredito que a maioria de vocês aqui, quando lembra do ensino médio, em algum momento da sua vida, se você é da área de saúde, você estudou isso também no nível superior. E a mitocôndria é responsável pela famosa respiração celular, que é o que acontece quando você inala o oxigênio, ingere o alimento e ele chega na intimidade da célula. Então, é o processo de extração de energia acumulada nas moléculas das substâncias orgânicas para serem utilizadas no funcionamento do metabolismo de um organismo. Vamos falar isso de uma maneira mais didática. As mitocôndrias são organelas celulares que combinam os nutrientes combustíveis, ou seja, aqueles nutrientes que fornecem energia, que eu já mencionei, os macronutrientes, com o oxigênio que a gente inala, para liberar suas calorias e produzirem uma forma de energia que possa ser utilizada pelas nossas células. Então, a gente fala energia biologicamente utilizada. E a evolução desenvolveu uma molécula chamada ATP para cumprir esta função, de fazer o elo entre a energia do alimento que você consome e a energia dos processos vitais que necessitam desse tipo de situação. Então, na prática, como é que funciona o metabolismo? O metabolismo ele funciona baseado nesse raciocínio aqui. Nutrientes combustíveis de um lado e as reações bioquímicas que consomem energia do outro. Então, já falamos dos nutrientes que fornecem energia, agora vamos aqui só citar alguns exemplos de situações no nosso organismo que mantêm a nossa biologia, que mantêm as nossas funções vitais. Contração e relaxamento muscular consomem energia, síntese de proteínas musculares para você ganhar massa magra, transmissão de impulsos nervosos para funcionar o seu cérebro, produção de anticorpos para garantir a sua imunidade, produção de hormônios para controlar o seu metabolismo, acidificação do suco gástrico para garantir a digestão correta das proteínas no seu estômago, produção de enzimas digestivas que nós temos desde a nossa saliva até o nosso intestino, tudo isso consome energia. E essa energia vem em grande parte daquilo que nós consumimos. E o processo é feito através das mitocôndrias e chama-se respiração celular. Então, a mitocôndria converte a energia que ela extraiu dos alimentos, transforma em ATP, e o ATP alimenta essas reações bioquímicas do nosso corpo que mantêm as nossas funções vitais. Então, aqui está o resumo, de uma maneira muito didática. O que vem a ser respiração celular? Nutrientes combustíveis, principalmente carboidratos e lipídios, ou açúcares e gorduras, mais o oxigênio que você inalou, chega até a intimidade da mitocôndria, ocorrem as reações e de lá sai o gás carbônico e a água. Esse gás carbônico é devolvido para o ambiente, pelo mesmo sistema que recebeu o oxigênio, o sistema respiratório. E a essência desse processo todo é produzir o ATP, que é a molécula energética que alimenta todas as nossas funções vitais que necessitam de energia. Aqui eu quero entrar um pouco mais em detalhes para explicar para vocês a importância da suplementação de micronutrientes, vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais, como eu falei, elas não produzem energia, elas não possuem calorias, mas elas têm um papel importantíssimo na respiração celular. De uma maneira bem simples, não fiquem achando complicado essa imagem. Eu quero só que vocês gravem que a respiração celular ela ocorre em 3 etapas principais. A primeira etapa ocorre no citoplasma e as 2 etapas seguintes ocorrem dentro da mitocôndria. A primeira etapa chama-se glicólise. O nome já está dizendo que a molécula principal é a glicose, ou carboidrato, que vai ser quebrado para fornecer energia. Depois o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que isso tudo acontece regulado por enzimas, proteínas especiais. As enzimas das 3 etapas da respiração celular são dependentes de vitaminas do complexo B para funcionarem direito. Veja que informação importante. Vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, B2, B3, B5 e várias outras, que tem aqui os nomes técnicos, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, são fundamentais para acontecer a respiração celular, para que a mitocôndria possa retirar energia dos alimentos e fornecer essa energia para as nossas funções vitais. Só que tem um desafio. A capacidade que a mitocôndria tem de extrair energia
não tem uma eficácia 100%. Parte do oxigênio que nós respiramos, olha só que coisa curiosa, o oxigênio que nos dá a vida também abrevia a nossa vida. Parece um paradoxo. O oxigênio que possibilita que a gente extraia energia do que nós comemos produz um resíduo em cada respiração. Todas as vezes que a mitocôndria usa o oxigênio, de 2 a 5% dele é transformado em radicais livres. Então, a mitocôndria é a principal central produtora de radicais livres no nosso corpo. E a respiração celular é a principal reação que produz radicais livres. Então, a mesma reação que possibilita que a gente tenha vida também produz lixos que, se não forem neutralizados, podem abreviar o nosso tempo de vida ou proporcionar envelhecimento precoce e desenvolvimento de algumas doenças. São os famosos radicais livres. Então, existe uma teoria chamada de estresse oxidativo. O que é que vem a ser isso? Vocês estão vendo aqui a imagem, que ela é muito didática. Nós temos sistemas naturais de defesa dentro do nosso corpo para eliminar esse excesso de radicais livres produzido na respiração. Só que o estilo de vida moderno está exacerbando a produção de radicais livres acima da nossa capacidade de defesa interna e está produzindo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio cria um estresse, chamado estresse oxidativo. Se ele não for corrigido por estratégias nutricionais, principalmente, isso pode evoluir para envelhecimento precoce, danos celulares e diversos tipos de doenças confirmadas pela pesquisa científica moderna. Então, quais são esses fatores que exacerbam a produção de radicais livres? Excesso de exposição ao sol, fumo em qualquer quantidade, passivo ou ativo, poluição, alguns medicamentos, o estresse mal gerido, exercícios físicos excessivos e uma alimentação desequilibrada, rica em calorias. São alguns fatores que aumentam a liberação de radicais livres acima da nossa capacidade de defesa natural. E aí entra a importância dos antioxidantes exógenos. Exógeno é uma palavra que tem o seguinte significado, que vem do lado de fora. Já que as nossas defesas naturais não estão dando conta de neutralizar esse excesso de radicais livres produzidos por um estilo de vida insalubre, descuidado, é necessário que a gente entre com antioxidantes de origem externa, através da alimentação. Então, tecnicamente, eles são um conjunto heterogêneo de substâncias formadas por vitaminas, minerais e fitoquímicos, ou fitonutrientes. Pelo nome fito, você já sabe de onde é que vem, né? Plantas. Então, quanto mais colorida for a sua dieta, mais proteção de antioxidantes você terá para neutralizar os efeitos desses radicais livres que são produzidos no corpo. Agora, quais são os principais antioxidantes de origem externa? Primeiro, vitaminas. Quais elas? Vitamina A, vitamina C e vitamina E. Então, você pode gravar a palavra AC. São as 3 principais vitaminas antioxidantes. Minerais: selênio, zinco, cobre e manganês, que vão reforçar o nosso sistema de defesa natural contra radicais livres. E, finalmente, alguns fitoquímicos que têm um poder impressionante antioxidante. Dentre eles estão os polifenóis, como a EGCG, a epigalocatequina galacto, do chá verde, as isoflavonas, da soja, a curcumina, do açafrão, o resveratrol, da uva, e as antocianinas, dos frutos vermelhos, para citar alguns exemplos. E os carotenoides, como o licopeno, do tomate, o beta-caroteno da cenoura, a luteína e a zeaxantina dos frutos amarelos. Então, quando você tem uma alimentação colorida, enfatizando, você tem elementos protetores que você coloca para dentro do seu corpo, que vai ter uma função além da nutrição, função de proteção. E dentre essas funções, proteção imunológica e antioxidante. Agora, para garantir uma suplementação diária que possa reforçar nossa imunidade e executar esta proteção antioxidante, nós temos no nosso portfólio um produto que eu carinhosamente chamo de fórmula máxima, mas é o nosso multivitaminas e minerais. E aqui vocês estão vendo o rótulo do produto.
E neste rótulo, se nós fizermos uma análise minuciosa, nós vamos ver que tem as principais vitaminas, coenzimas, que participam da respiração celular, portanto, regulam o nosso metabolismo, e os principais antioxidantes que combatem os radicais livres. Então, temos aqui dupla função de ativar e corrigir e equilibrar o metabolismo, ao mesmo tempo proteger contra os resíduos indesejáveis. Agora, vamos voltar para o nosso raciocínio original, que a gente estava falando sobre o destino da energia no corpo. Vamos falar agora sobre a termogênese alimentar. Eu quero explicar um pouco mais sobre este conceito, ou ação dinâmica específica. Então, vocês estão vendo aqui carboidratos, gorduras e proteínas. Estão vendo aqui, recapitulando, na segunda coluna, as calorias que são produzidas por cada grama desses macronutrientes e a ação dinâmica específica. O que é que significa esse 7%, esse 12% e esse 30%? É que 7% da energia que o carboidrato vai fornecer para a célula é utilizado no processamento da digestão e absorção. 12% da gordura e até 30% da proteína. O que significa isso na prática? É muito importante vocês anotarem esta informação. O efeito termogênico das proteínas é uma das primeiras estratégias nutricionais que você pode usar para ativar o seu metabolismo. Porque 1 grama de proteína fornece 4 calorias no laboratório, mas apenas 3 calorias quando chega na célula. Porque no processo da digestão, absorção da proteína, 1/4 a quase 1/3 da energia que ela forneceria para a célula é gasto pelo organismo para poder fazer processamento e levar os aminoácidos até o ambiente das células. Então, quando você fala que você ingere uma determinada quantidade de proteína, você não faz o cálculo de vezes 4. Você faz isso para efeito de rótulo. Mas no corpo humano, 1 grama de proteína que você ingeriu, entraram 4 calorias, mas vão chegar 3 calorias na célula. Nós vamos voltar mais adiante sobre esse tema. Quero agora compartilhar com vocês um resumo das mais recentes pesquisas científicas que evidenciam o poder das proteínas na nossa saúde, no bem-estar, no metabolismo e na boa forma. Essas pesquisas foram conduzidas pela Herbalife em vários países na Europa e nós tivemos acesso através da Herbalife de Portugal, fizemos um resumo e trouxemos para vocês nessa aula. Então, primeiro, qual é a fonte de proteína mais importante que nós podemos obter através da nossa alimentação e que a nossa empresa seleciona como as proteínas nobres para estarem dentro dos nossos produtos que são ricos neste macronutriente? Vocês estão vendo aqui que existe um score chamado PDCAAS, que esse score avalia a qualidade de uma proteína. Então, o máximo que o score pode chegar é o valor 1. E aquelas proteínas que têm score 1 são as proteínas de referência com as quais as outras proteínas são comparadas. Então, existem 3 grandes proteínas, na verdade 4 grandes proteínas, fontes de proteínas da nossa alimentação, que tem score 1. Primeira, a proteína isolada da soja. Segunda, a proteína da clara do ovo. E a terceira e a quarta são as 2 proteínas principais do leite, caseína e a lactoalbumina, ou a proteína do soro do leite, também conhecida pelo nome de whey. A Herbalife, ela utiliza 3 principais proteínas no nosso shake, por exemplo. Ela utiliza a proteína isolada da soja, que é a principal, mas também utiliza whey e utiliza caseína. E nós vamos comentar qual é a importância desse trio poderoso de proteínas. Antes de chegar nesse tema, eu quero agora enfatizar a importância de consumir mais proteínas vegetais por uma questão de sustentabilidade. Este gráfico foi apresentado em um treinamento internacional da Herbalife recentemente. Aqui embaixo no slide vocês estão vendo as referências científicas da fonte dessas informações. Vocês podem apreciar aí os extremos do gráfico. Aqui à esquerda, nós temos a soja e seus produtos derivados, como, por exemplo, o tofu. E no extremo direito, nós estamos vendo aqui a carne vermelha, o bife. E aqui, ampliando, nós estamos mostrando para vocês que o extremo direito
significa que vai usar 5 vezes mais água potável, vai usar 10 vezes mais terras cultiváveis e vai produzir 25 vezes mais gases de efeito estufa. Então, continuar consumindo carne vermelha em grande quantidade, regularmente, não é saudável nem para você, nem para o planeta. Então, por uma questão de cidadania global e sustentabilidade, consumir proteínas vegetais, principalmente a soja, que é a rainha das proteínas vegetais, é algo que nós devemos levar a sério. Alguns estudos estão trazendo novidades. Obtenha mais dos seus treinos. Estudos mostram que o exercício físico é mais eficaz quando aliado à ingestão de proteína de elevada qualidade. Então, nós estamos vendo aqui um outro estudo mostrando que o trio proteína isolada da soja, proteína do soro do leite e caseína fornece um suprimento prolongado de aminoácidos aos músculos que torna ideal para o consumo pós-treino, depois de um treino de exercício de musculação, por exemplo. Os cientistas afirmam que levará de 24 a 48 horas para os músculos se recuperarem após o exercício resistido e não apenas a janela de 30 minutos. Então, esta pesquisa demonstrou que esta mistura de 3 proteínas fornece uma entrega de aminoácidos que pode durar até 5 horas após a sua ingestão. Então, eu fiz esse slide aqui para vocês memorizarem esse dado, porque ele é muito importante. A proteína do soro do leite é a primeira a ser digerida, que é de digestão mais rápida. A segunda vem a soja, proteína isolada, digestão intermediária. E a terceira, de digestão mais lenta, é a caseína. Então, quando você usa um produto que tem um mix dessas 3 proteínas, você vai ter até 5 horas, conforme o estudo, de liberação de aminoácidos. Isso é interessante do ponto de vista de saciedade e, ao mesmo tempo, de suporte para a construção de massa magra. Neste sentido, proteína para a construção muscular, as investigações científicas mais recentes confirmam que de 20 a 30 gramas estimula a síntese de proteínas musculares quando você ingere em uma única refeição. Enquanto nós estamos nos movimentando, e principalmente quando nos exercitamos com pesos, as fibras musculares sofrem rupturas e depois iniciam um processo de recuperação. Então, para maximizar o potencial de crescimento muscular, nós precisamos fornecer ao corpo proteínas adequadas, não só depois, imediatamente, ao exercício, mas ao longo do dia. Outro estudo, mantenha a massa muscular consumindo proteína de elevada qualidade ao longo do dia, a cada refeição principal e lanches intermediários. Então, são vários estudos que estão confirmando que é muito importante não concentrar a maior parte da ingestão em uma única refeição, mas distribuir de forma equilibrada ao longo do dia. E isso tem outro benefício, evita você comer em excesso. Então, você comer lanches equilibrados ao longo do dia pode ajudar a evitar uma ingestão excessiva na hora das refeições principais. Então, aqui nós temos um slide muito didático mostrando, inclusive citando alguns das nossas opções de produtos ricos em proteínas, onde você pode começar aqui com o shake no café da manhã, usar o Protein Crunch, ou a barra de proteína crunch no lanche, ter o seu almoço, usar uma barra de proteína nossa e depois ter o seu jantar. A ideia não é concentrar toda a proteína numa refeição principal, mas distribuir ao longo das 3 refeições principais e dos lanches intermediários. Nós teremos também a possibilidade de controlar o nosso peso com muito mais eficácia quando usamos proteínas, porque a proteína ajuda a manter a saciedade, é o nutriente mais sacietógeno. Ao consumir proteínas e construir músculo, você aumenta o seu metabolismo basal e os músculos em repouso queimam 3 vezes mais calorias do que a gordura. E aí nós temos uma chave: associar o exercício resistido com o consumo de proteínas nobres. Qual é a quantidade de proteína que eu devo ingerir por dia? Então, quanta proteína nós necessitamos? O objetivo são 2 gramas de proteína por quilo de massa magra, segundo as pesquisas mais atuais, e de uma maneira prática, as mulheres normalmente necessitam de 75 a 100 gramas de proteína por dia, enquanto que os homens normalmente vão necessitar de 100 a 150 gramas. Quando a gente usa os nossos produtos, é fácil fazer esse cálculo e saber quanta proteína você está ingerindo. Mas em relação aos alimentos, não fica tão fácil. Então, eu fiz uma pesquisa para
proporcionar praticidade para quem está assistindo essa aula. Então, aqui nós temos 10 alimentos ricos em proteínas, comumente utilizados na alimentação, e a quantidade de proteínas por porção. Então, temos aqui peixe, temos frango, temos queijo, temos carne, temos porco, temos tofu, temos leite, temos feijão, temos ovos e temos sementes. E as diversas quantidades de proteínas que tem por cada porção desses alimentos. Então, aqui já dá para a gente ter uma estimativa, mais ou menos, como é que a gente pode chegar aos 100 gramas para as mulheres e aos 150 gramas para os homens, distribuindo, como já falamos, ao longo do dia. Agora, eu queria que vocês calculassem comigo o balanço e as calorias do nosso shake em termos de macronutrientes. Então, quando você faz um super shake, que tem o shake, o Nutrev e a proteína em pó, você vai ter, seguindo a orientação do rótulo, 25 gramas de proteína da mais alta qualidade, 25 gramas de carboidratos, que dá um balanço bem equilibrado, quando é a proporção 1:1, gorduras apenas 3 gramas, fibras, 6 gramas de fibras, grande parte delas prebióticas. Isso dá um total de calorias calculado na ponta do lápis, de acordo com o calorímetro, de 227 calorias. Aqui, se você acrescentar um pedacinho de fruta para variar o sabor, você vai ter a possibilidade de chegar a 250, um pouco mais de calorias. Agora, o que eu devo memorizar para entender o valor deste produto, o nosso shake? Primeiro, que ele tem elevada densidade nutricional, que nós já conceituamos no início da nossa aula, alta concentração de nutrientes por cada caloria ingerida, então isso nos deixa bem nutridos e satisfeitos. Segundo, promove déficit calórico, quando você faz a substituição de 1 até 2 refeições. Em média, as nossas refeições principais têm em torno de 600 calorias. Quando você faz a substituição por um shake, você economiza em torno de 300 a 400 calorias por refeição. Se fizer isso 2 vezes por dia, vai chegar de 600 até 800 calorias economizadas. E, mais importante, ou tão importante quanto os fatores anteriores, um aporte adequado de proteínas nobres. Isso vai garantir que você tenha a termogênese, vai garantir que você tenha a saciedade e vai garantir que você tenha a matéria-prima para a constituição muscular quando associada ao exercício. Então, foi muito bem pensado e científica e tecnologicamente desenvolvido. Sabores maravilhosos, nós temos atualmente 9 sabores disponíveis no Brasil, que você pode conversar com o seu consultor para escolher o que for mais interessante para você. Possibilita que você misture com algumas frutas de baixo e médio índice glicêmico. Nós fizemos aqui um levantamento de alguns exemplos de frutas disponíveis no nosso país, que dão lanches e refeições maravilhosas preparados com os nossos produtos. Use a sua criatividade. E aqui nós queremos fazer um super lançamento. Acredito que alguns de vocês já devam ter tido a curiosidade de ver esse lançamento nas redes sociais, que foi lançado agora, não tem nem meia hora que foi publicado, e eu quero agora, nesse momento, em Avant Premiere, fazer um lançamento nacional. Muita atenção. Olá, pessoal. Eu sou Ju Cardoso, Chairman's Club da Herbalife. Nós temos acompanhado nos últimos tempos um movimento muito legal no Brasil inteiro de consultores e clientes desenvolvendo receitas super criativas com o nosso produto. E a Herbalife, pensando nisso, e para estimular ainda mais esse movimento, está lançando agora, enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, uma página oficial das receitas da Herbalife. Qualquer pessoa vai poder acessar, consultor, cliente, amigo, familiar, chama receitaserbalife.com.br, com centenas de opções de receitas muito legais para lanches, para fazer os shakes diferentes, enfim. E a gente vai poder escolher nessa página, inclusive, por produto. Então, se você tem um Nutrev e quer fazer uma receita com o Nutrev, vai clicar em cima do produto e ele vai dar todas as receitas com o Nutrev. Está muito legal, a Herbalife caprichou nessa página. Agora, você já imaginou ter uma receita sua nessa página oficial? Pois é. Então, a Herbalife está lançando, nesse momento também, o Desafio HerbaChef. Como é que você faz para participar do desafio? Você faz uma receita com mínimo de 2 produtos, posta no seu Instagram com a hashtag
for mais voltada, vai ser publicada nessa página de produto. Então, gente, se vocês querem participar, sejam muito criativos. Porque além de ter a receita publicada nessa página oficial, a pessoa que tiver enviado por escrita vai receber sua casa de presentes produtos que colocam naquela receita. Então, o mínimo são 2 produtos, mas quanto mais melhor. Se a sua receita for escrita, você vai receber todos aqueles produtos de presente de casa. É muito legal. E, se não bastasse isso, nós estamos fazendo uma brincadeira entre a liderança e as receitas escolhidas vão ser feitas por nós. A primeira receita eu vou fazer, vou mostrar para vocês aqui no Instagram. Já estou preparada aqui com o meu avental Web, aguardando a sua receita. Então, participe, nos vemos lá e vejam, por favor, o Instagram oficial da Herbalife com todas as regras de participação. Espera a sua receita Herbalife. Parabéns pelo lançamento, Ju. Muito obrigado, Herbalife. Nunca foi tão oportuno essa ideia. A gente está nesse desafio de isolamento social e confinamento doméstico, a gente ter receitas maravilhosas, saudáveis, que possam ser preparadas com os nossos produtos, além dos nossos maravilhosos shakes. E agora, para a gente ir para a conclusão da nossa aula, eu queria dar algumas dicas a respeito de proteção do músculo e desenvolvimento muscular. Então, a proteína também pode ser usada para a longevidade ativa e saudável. A proteína é um elemento essencial para a vida, contribuindo para a manutenção de ossos e massa muscular normais. Todas as estruturas do nosso corpo contêm proteínas. A perda natural de massa muscular começa por volta dos 30 anos, que se chama sarcopenia, que vem do grego, que significa perda de carne, que é o declínio da massa muscular relacionado com a idade. E os estudos mostram que a partir dos 30 anos a pessoa pode perder até 1% de massa muscular por ano. Isso é muito grave, pessoal. E se nós colocarmos isso em 40 anos, nós estamos falando de perda de 40% da massa muscular. E aí, nós estamos falando de que isso vai afetar problemas de saúde crônicos, afetar a capacidade de realizar atividades cotidianas, como simples caminhar, subir escadas ou levantar peso. Fica totalmente comprometido quando você tem uma sarcopenia avançada. O que pode comprometer? A mobilidade, a qualidade de vida e a autonomia, a liberdade da pessoa que tem mais idade. Qual é a prevenção? O que é consenso? Exercícios físicos ao longo da vida, alimentação balanceada e suplementação alimentar. Davi, por que você está falando de sarcopenia numa aula de metabolismo? Porque o tecido principal, fornalha calórica do nosso corpo e o principal ativador do nosso metabolismo é o nosso músculo. Então, quando vocês pensarem no nosso shake, não pensem apenas em um produto eficaz para o controle de peso, o campeão mundial. Nós somos líderes nesse mercado. Mas pensem também num shake proteico completo, que você pode utilizar para ter acesso às melhores proteínas, para conservar e até ganhar massa magra. Então, para a gente resumir o poder das proteínas, primeiro, manutenção e construção de músculos. Segundo, envelhecimento saudável, reduzir a sarcopenia. Controle do apetite, efeito termogênico, que nós já explicamos. E ainda, de quebra, bônus, redução de compulsão por doces. Quando você ingere mais proteínas nobres na sua alimentação diária, alguns aminoácidos se transformam em neurotransmissores e esses neurotransmissores diminuem a nossa compulsão alimentar e também a compulsão por doces. Agora, nos concentrando na área que mais requer energia no nosso corpo, que mais consome energia, que nós falamos onde é que tem que estar o nosso foco. 60% a 70% do gasto energético do corpo humano está no nosso metabolismo basal. Então, como eu faço para aumentar o meu metabolismo basal? Construindo músculos. E aqui estão os 3 pilares da construção muscular. Isso aqui é o nosso grande amigo, membro da equipe de presidentes, Marcos Yamada, que autorizou a gente usar a imagem dele. E aqui estão os 3 grandes pilares. Primeiro, ingerir proteínas de alto valor biológico, nós já mencionamos, já discutimos. Exercícios de musculação, principalmente, e sono de qualidade e profundo. Por que os músculos são tão importantes? Os músculos são a principal usina metabólica do corpo, como eu falei há pouco.
Para cada quilo de massa muscular que você adquirir, você irá gastar até 30 calorias por dia, isso mesmo dormindo. Então, se você constrói 5 quilos de músculo no seu corpo, você vai ter um incremento no seu metabolismo basal de até 150 calorias. Então, você vai ingerir 150 calorias a mais e isso vai ser queimado por este músculo a mais que você construiu. E isso vai evitar que você engorde. Vamos ver aqui de uma maneira diferente a importância dos músculos. Quando você troca 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo, que pode acontecer com o uso do nosso programa no primeiro mês, você não vai ter alteração no ponteiro da balança, porque você diminuiu 1 quilo de gordura e aumentou 1 quilo de músculo. E você vai achar que não emagreceu, porque a maior parte das pessoas acha que emagrecimento e perda de peso são sinônimos, e não são. Emagrecimento é redução de gordura. Então, o que vai acontecer com uma pessoa que reduziu 1 quilo de gordura e ganhou 1 quilo de musculatura é que ela incrementou as taxas metabólicas, emagreceu mesmo sem ter perdido peso. Isso pode acontecer com algumas pessoas que estão usando o nosso programa, estão fazendo reeducação alimentar e praticando exercícios físicos regularmente no começo do programa. Aqui uma dica que eu gosto muito de compartilhar nas minhas aulas quando eu menciono o tema de exercício físico. Uma pesquisa recente do JAMA, a associação entre a capacidade do exercício de apoio de frente e eventos cardiovasculares futuros entre homens adultos ativos. Todos podem fazer apoio de frente. O que vai variar aí é a quantidade. E se você está parado há muito tempo, vai devagar com a louça. E sempre seguindo a orientação de um profissional. O estudo mostrou que aqueles que conseguiram fazer 40 flexões diretas tinham 96% menos chances de ter algum problema cardíaco nos 10 anos seguintes, em comparação com aqueles que completaram menos de 10 flexões. Então, aí está o desafio para todos os cavalheiros que estão me ouvindo nessa aula especial sobre metabolismo. Vamos ativar o nosso metabolismo também praticando esse tipo de exercício, que é altamente conveniente, porque nós podemos praticá-lo em qualquer lugar, onde quer que a gente esteja, principalmente nesse momento de desafio e que estamos todos restritos ao nosso ambiente doméstico. Agora, outra informação muito importante para entender por que quando eu pratico exercício de musculação durante um determinado tempo, normalmente uns 2 planos de 90 dias, o meu metabolismo vira. Como é que é vira? Vira de modo de estocagem para modo de queima. Eu fico muito mais ativo. Quando é que isso acontece? Não é só quando eu ganho massa muscular, mas quando eu aumento o tamanho e multiplico a quantidade de mitocôndrias que tem dentro do meu corpo, sobretudo nas fibras musculares e nas células de gordura. Isso é um dos efeitos extraordinários do exercício físico regular envolvendo musculação. E aqui, para a gente fechar, a importância do sono para o ganho de massa muscular e o controle do apetite. Então, fechando o conceito de ganho de massa muscular como uma das principais estratégias para aumentar o metabolismo basal, que é o maior destino de queima de calorias no nosso corpo. Recapitulando o que nós falamos. 3 pilares. Ingestão diária de proteínas nobres nas refeições principais e dos lanches intermediários. A prática regular de exercícios físicos resistidos, envolvendo musculação, e o sono de qualidade. Então, agora nós vamos falar sobre esse sono, que além de nos possibilitar fechar a equação da produção e construção muscular, também, de quebra, controla o nosso apetite. Existe um poderoso hormônio produzido por uma glândula bem escondida na base do nosso cérebro, chamado glândula pineal, que é inibido na sua produção quando tem luz e estimulado quando estamos no escuro. Esse hormônio tem inúmeras funções no nosso organismo. Tem ação sobre os hormônios anabólicos, é ele que proporciona que você produza o GH, o hormônio do crescimento, durante o sono profundo. Tem ação antioxidante, melhora a imunidade, daí a importância de você dormir bem, sobretudo nessa época. Retarda o envelhecimento, reorganiza o sono, tem ação neuroprotetora, para que você tenha o seu cérebro funcionando a longo prazo, e favorece o emagrecimento. Vamos ver isso melhor. O período de sono profundo
é o maior responsável pela produção do GH. Portanto, se você faz musculação e não dorme direito, que acha que não tem tempo para isso, tem mais o que fazer, vai dormir quando morrer, faça isso não. Isso não tem nada de sabedoria. Seus ganhos estão sendo drasticamente reduzidos, sem contar com outros efeitos colaterais degradantes, de baixa imunidade e ganho de gordura corporal. Aqui um detalhe importante, que é um desafio para todos nós, em situação normal, imagine em confinamento. Assistir TV, usar seu computador, tablet ou smartphone antes de dormir, tenha cuidado. A luz azul que é emitida por esses dispositivos pode interferir na liberação de melatonina. Tente desconectar-se desses dispositivos pelo menos 1 hora antes de dormir, para que você garanta a qualidade do seu sono. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção na conexão que existe entre o sono e o controle do apetite. Essa área nobre do nosso cérebro, chamada hipotálamo, é onde está localizado o centro da fome e o centro da saciedade. Preste atenção como é que isso aqui funciona. Nós temos 2 poderosos hormônios que controlam a nossa ingestão alimentar. A leptina, que garante saciedade, e a grelina, que dispara a nossa fome. Quando você está há bastante tempo sem comer, que aí tem o estômago roncando, significa que você está liberando grelina. Quando você come, você tira a grelina de circulação e gradativamente a leptina vai entrando em circulação para que você fique saciado. Olha o que acontece durante o sono. Durante o sono, a produção de leptina no corpo aumenta, que é o hormônio da saciedade, e a produção de grelina diminui, que é o hormônio da fome. Entretanto, se o seu sono é interrompido, a produção de leptina é suprimida e a produção de grelina aumentada. Existem alguns estudos que confirmam que no dia seguinte de um sono mal dormido, ou seja, uma noite mal dormida já é suficiente para o corpo estocar gordura, porque você fica com o sistema desregulado no dia seguinte e passa a petiscar mais e a comer sem controle. Pode ingerir de 300 até 500 calorias sem perceber. Daí, outra importância do sono de qualidade. Além da construção muscular, temos aqui também o controle da concentração de gordura por efeito do controle do apetite. Hidrate-se. Nosso metabolismo também depende da água. Na verdade, tudo que acontece no nosso corpo acontece em ambiente aquático. A nutrição, a digestão, a absorção e o metabolismo e a excreção, tudo são dependentes de água. E para uma referência, para você estar bem hidratado, multiplique seu peso por 35 ml. Entendeu? Seu peso atual por 35 ml. Você tem mais ou menos a quantidade de líquidos que você tem que ingerir ao longo do dia. Esses líquidos, prioritariamente, têm que ser água pura, em seguida chás e, em terceiro lugar, alimentos ricos em água, pobres em calorias e de alta densidade nutricional, como vocês estão vendo aqui o exemplo das hortaliças, das frutas, dos legumes. Sempre que possível, beba água gelada. Existem estudos que confirmam que 8 copos de água gelada de 250 ml, que dá mais ou menos 2 litros de água gelada por dia, faz o seu corpo queimar 100 calorias a mais por dia, 700 calorias por semana e quase 3.000 calorias em um mês. Vá acrescentando todos esses fatores e você vai ter um metabolismo cada vez mais ativo. Portanto, fica a dica. E aqui, para nós concluirmos, eu queria deixar com vocês as 10 maneiras de turbinar o seu metabolismo. Dica número 1. Garanta um desjejum de qualidade. Quando você estiver com a sua família e estiver com acesso a alimentos de alta densidade nutricional e baixa densidade calórica, variados, coloridos, ricos em proteínas nobres, ricos em fibras, em fitonutrientes, tudo isso, faça, porque a alimentação ela também é conexão. Ela tem várias outras dimensões, além da nutrição. Só que no dia a dia, a praticidade que os nossos produtos proporcionam pode ser um diferencial muito adequado para este momento que nós estamos enfrentando, inclusive. A praticidade com que você prepara os produtos, o sabor, a diversidade. Agora, com esse lançamento das receitas,
Você vai ter a opção agora de começar o seu dia com um super café da manhã e que você vai poder também reforçar a sua imunidade e controlar as calorias. Porque nem sempre esse café da manhã que nós mostramos aqui no primeiro plano tem as calorias que você pode dar conta, porque a maioria não está tão fisicamente ativa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Beba água gelada é a segunda dica. Consuma diariamente chá verde e guaraná. Nós temos no nosso portfólio de produtos o Herbal Concentrate, um dos melhores chá verde do mercado global. A empresa tem tecnologia avançada para isso. E temos o NRG, que é o nosso produto chá à base de guaraná, e também tem chá preto na composição. Então, você tem aqui substâncias que são confirmadas pela ciência, que têm ação de ativação metabólica, termogênica, tem ação antioxidante poderosa, ambos, e também tem ação de oxidação de gorduras, quando associado a um estilo de vida ativo e saudável e hábitos alimentares equilibrados. Adicione ingredientes termogênicos nas suas refeições. Eu selecionei aqui 5. Primeiro, cacau em pó. Segundo, café. Terceiro, canela. Quarto, pimenta. E quinto, gengibre. Aqui em casa, inclusive hoje no meu Instagram, eu publiquei a nossa receita predileta. Nós fazemos shake de chocolate e colocamos cacau, colocamos café solúvel, colocamos canela e colocamos um pouquinho de gengibre, porque o gengibre ele é muito forte, ele pode dominar o sabor. Fica um shake maravilhoso e, ao mesmo tempo, adicionado de ingredientes termogênicos. Experimentem. Pratique treino intervalado, sempre que possível. HIIT. Pratique musculação, sem exagero, nesse período em que nós nos encontramos, para você não ter efeitos colaterais de se machucar e ficar parado, ou também não deprimir sua imunidade, quando as pessoas querem tirar o atraso. Vá com calma. O segredo de ficar no equilíbrio. Coma bastante proteína em todas as suas refeições, como nós falamos aqui hoje. Utilize os nossos produtos. Existem vários produtos no nosso portfólio que são ricos em proteínas. As nossas barras são um exemplo, e o pó de proteína, que você pode adicionar, inclusive, em várias opções para tornar a experiência bastante versátil. Você pode adicionar no suco, você pode adicionar no iogurte, você pode adicionar molho de salada, numa sopa. Use a sua criatividade, porque esse produto é riquíssimo em proteína, praticamente sem carboidrato ou gordura, e o sabor é também muito discreto, quase insípido. Tente manter refeições regulares e lanches intermediários, como se você estivesse comendo de 3 em 3 horas. Isto também está confirmado pela ciência, que é importante para uma ativação metabólica. Controle seu estresse na medida do possível e pratique sexo seguro e durma bem, para fechar a equação do seu metabolismo ativo e saudável. Essas são as 10 dicas que eu gostaria de deixar com vocês para encerrar essa nossa aula. Quero deixar também aqui uma frase do grande filósofo de negócio, nosso grande mentor Jim Rohn: motivação é o que faz você começar, mas é o hábito que faz você continuar. Então vamos começar e vamos nos dar suporte. Suporte através das redes sociais, suporte através das próximas aulas, para que a gente possa transformar todas essas informações em novos hábitos e que, através desses novos hábitos, a gente possa se libertar e desfrutar de mais qualidade de vida, atingir a nossa melhor forma, construir a nossa melhor versão. E eu queria agora convidá-los para vocês colocarem na agenda de vocês a nossa próxima hora saudável na semana que vem, dia 6 de abril. Teremos o meu grande amigo, Dr. Nathaniel Vilniski, médico nutrólogo, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife Nutrition, falando sobre o papel do intestino na sua saúde. Você não perde por esperar, se programe, promova para a sua família, para os seus amigos, para os seus convidados, seus clientes, seus parceiros de negócio. Todo mundo deve ser convidado pelo tipo de informação que nós estamos compartilhando e vamos continuar compartilhando nesses encontros. São informações corretas, atualizadas, práticas e que vão trazer muita qualidade de vida para todos vocês. Aqui eu queria deixar, então, minha mensagem final. Fique em casa,
Lave suas mãos, nutra-se bem, exercite-se regularmente, proteja sua mente, respire fundo e siga em frente. Esse é o nosso desejo. Sejam todos muito bem-vindos à Herbalife e muito obrigado pela oportunidade e parabéns a todos pela participação. E Deus nos abençoe. Nós vamos sair dessa mais fortes, mais sábios e melhores. Contem conosco. Obrigado, galera, para quem assistiu e gostou. É só chamar aqui no direct. Teve 28 pessoas.